Bom dia a todos. As circunstâncias fizeram com que, nesse momento tão significativo, a comemoração de 60 anos do início das atividades do Departamento de Clínica Médica, eu tenho a honra e a responsabilidade, de estar na sua chefia. Nessa qualidade, gostaria de agradecer a presença do magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Zago, membro do nosso departamento, a presença do nosso diretor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, a presença de todos os docentes aposentados e atuais do departamento e os funcionários aqui presentes. Eu gostaria de convidar o professor Carlotti para dar as boas-vindas e depois a gente continua aí a nossa manhã, que eu tenho certeza vai ser bastante agradável. Bom dia a todos. Professor Zago, magnífico reitor, Margarete, chefe do Departamento de Clínica Médica, prezado professor Hélio, vice-diretor da faculdade, professor Dalmo, ex-diretor da faculdade, professor Dutra, ex-diretor da faculdade, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. Eu venho trazer um reconhecimento da faculdade ao Departamento de Clínica Médica. O departamento tem uma história muito bonita, que tivemos grandes líderes no departamento no passado, poderíamos chamar o professor Hélio como o grande representante do passado do departamento, e que se mantém com o mesmo espírito atualmente, e, inclusive tendo o atual magnífico reitor como centro do departamento. E vejo nas gerações futuras também, Margarete, as futuras dos presentes e os meninos mais jovens, a mesma disposição desses líderes do departamento a manter o nível do departamento em termos de ensino, pesquisa, assistência, como sempre foi. Eu acho que o Departamento de Clínica Médica é um exemplo para a faculdade em termos de equilíbrio, em termos de participação na faculdade, e eu acho que isso, para nós que não somos do Departamento de Clínica Médica, nos sentimos muito orgulhosos, e aí eu digo na faculdade inteira, de ter um departamento como de clínica aqui na faculdade. Cumprimento também o professor Ayrton, que chegou agora como ex-diretor, como um dos líderes do departamento. Então, parabéns pelos 60 anos, parabéns pelo departamento, parabéns pela história de vocês e pelo futuro também que eu vejo atualmente no departamento. Muito obrigado. Há várias maneiras de se contar a história de uma instituição. Pessoalmente, eu sinto algum constrangimento de falar sobre uma coisa que eu não vivi. De qualquer forma, eu procurei informações em documentos e com pessoas que tiveram a oportunidade de viver o início dessa história tão bonita. E em 6 de abril de 1954, na quadra de ginásio de esportes, ocorreu a apresentação da primeira aula, a apresentação do curso de propedêutica médica aos alunos da primeira turma. A aula magna, ela foi ministrada pelo professor Hélio Lourenço de Oliveira, fundador do Departamento de Clínica Médica. No seu memorial, o professor Hélio diz que para a criação do Departamento de Clínica Médica, ele gostaria de constituir uma equipe de docentes clínicos trabalhando em regime de tempo integral. Seriam necessários, por isso, os recursos adequados e o ambiente propício à investigação científica, sem o que tal regime de trabalho perderia o sentido. Para cumprir tal missão, o professor Hélio contou com 6 colegas pioneiros: o professor Cássio Botura, o professor Clóvis Vieira, o professor Domingos Lomônaco, o professor José Augusto Laus e o professor José Tabosa Veríssimo e o professor Renato Godoy. Em 1957, o Departamento de Clínica Médica contava com, além dos pioneiros, também com os professores Berualdo Junema,
Ademar Fiorino, Natan Sobili, José Eduardo Dutra e Luiz Carlos Reis. Em 1965, o professor Dalmo Morim e o professor Mozart Furtado já faziam parte do departamento aqui, e nessa época já se juntaram alguns egressos da própria Faculdade de Medicina. E aqui nós podemos ver alguns que, agradeço a presença, já estão aqui. O professor Ulisses Meneghelli, o professor Tatsuto Takamashi, João Carlos da Costa, Marisa Mazoncini e Iris Ferrari. A professora Iris viria depois ser responsável pela criação do setor de genética médica da própria Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nessa fotografia não aparece o professor Ivan Fiore, que nessa época estava nos Estados Unidos fazendo seu pós-doc, mas já também fazia parte do Departamento de Clínica Médica. Em 1994, acho que está ruim por causa da luz, né? O departamento crescera bastante e agregaram-se ao departamento muitas outras pessoas que aqui nessa foto muitos podem aí se reconhecer. Bom, muitas pessoas agregaram-se ao departamento deixa eu voltar a foto, desde essa última foto, né? Portanto, eu espero que ao finalizar a aula do professor Zado, a gente consiga ter uma fotografia para que a gente possa comemorar essa data. Eu acho que nesses 60 anos o departamento tem cumprido as suas atividades de formação de recursos humanos e de pesquisa, e além disso tem criado lideranças para o Brasil e para o exterior. E além disso, na Faculdade de Medicina, os membros do Departamento de Clínica Médica, nós tivemos vários diretores, o próprio professor Hélio Lourenço, o professor Laus, o professor Dutra, o professor Dalma Murim, o professor Ayrton, o professor Maciel, e ainda saíram dos quadros do departamento 2 reitores, o professor Hélio Lourenço de Oliveira, que foi reitor em exercício durante os anos de 68 e 69, e o professor Zado, atual reitor da Universidade de São Paulo, a quem convido nesse momento para proferir a aula em comemoração aos 60 anos do início das atividades do Departamento de Clínica Médica. Por favor, doutor Zado, e obrigado a todos pela atenção. Bom dia, eu quero agradecer enormemente o convite da professora Margarete Castro, chefe do Departamento de Clínica Médica, e a presença do diretor Carlos Gilberto Carlotto, vice-diretor, professor Hélio, dos ex-diretores, professor Dalmo, professor Dutra. O professor Ayrton está lá, ótimo, bom dia. E de todos os meus colegas. É obviamente um prazer enorme poder estar aqui e conversar com os meus colegas neste momento. A Margarete fez uma rápida passagem a respeito da história desse departamento. Eu, ao ser convidado, pensei no que poderia falar. E vou tentar falar a respeito de algumas ideias que, de certa forma, fazem um link entre a história do departamento e o presente. São alguns tópicos aparentemente sem um link muito claro entre eles, mas todos eles têm um link com a história do departamento e com o momento atual da universidade. E eu começo
lembrando que quando esse departamento surgiu, e logo em seguida, quando nós chegamos, e agora eu me dou conta de que quando nós aqui chegamos, aqueles da minha geração, Foz, Ailton, Ricardo, eu, quem mais tinha da época, o Zé Ernesto, não é? Martinez. Esse departamento era muito novo, tinha apenas 10 ou 11 anos que ele havia se instalado. Quer dizer, nós tínhamos a ideia de algo que já estava aqui, não é? Há muito tempo, permanente. Agora que nos damos conta de que essa nossa geração quase que acompanhou quase toda a história do departamento. E, obviamente, tem aqueles que acompanharam a história inteira, como o Ivan, Dutra, o Dalmo, a professora Marisa. Mas, naquela época, o que dominava a nossa preocupação como médicos e como professores era diferente do que ocorre hoje. Os médicos hoje são muito dominados pela ideia do tratamento da doença, dos protocolos, dos traios clínicos. Olha, isso é importante, claro, porque, enfim, tratar doenças e resolver é uma das missões da medicina. Não é a única, felizmente, caso contrário, nós seríamos uma profissão assim, bem mal sucedida. Não é? A medicina tem muitas outras missões. Mas, naquela época, o que nos dominava, o que era a nossa preocupação central, era em entender as doenças, entender os mecanismos das doenças. Não é? O que está subjacente à doença, convictos de que, entendendo isso, a gente poderia tratar as doenças de uma maneira racional. Isto tinha, claro, fundamentos, porque no meio da primeira metade do século XX, começaram de fato a aparecer os resultados concretos de todos os conhecimentos novos que a microbiologia, a patologia e a bioquímica haviam criado no final do século XIX e início do século XX. Eu me lembro que a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, se descobria um fundamento de explicação dos mecanismos de uma doença fundamental que sempre havia deixado as pessoas sem entender muito bem o que era aquilo tudo, e as coisas começavam a se esclarecer, não é? E depois tínhamos tido aquilo que ainda era recente para nós, embora hoje pareça tão distante, não é? As descobertas, por exemplo, do Fleming, do Florey, sobre o uso da penicilina para tratar infecções, a descoberta não só do mecanismo, mas do tratamento do diabetes mellitus, do Benting, enfim, as primeiras diuréticos, antihipertensivos, anti-inflamatórios. Isso mudou completamente a perspectiva de milhões e milhões de pessoas. Então, nós acreditávamos, como ainda hoje acreditamos, que esse conhecimento dos mecanismos das doenças era fundamental para fazermos uma medicina racional. Além disso, naquela época existia uma preocupação que ainda persiste com os determinantes sociais das doenças. Mas podemos certamente dizer que as coisas mudaram muito, não é? Isso é natural da vida. E eu lembrei esse que, do meu ponto de vista, o mais bonito e o mais profundo soneto de Camões, que fala das mudanças. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Ele fala das mudanças espirituais. Do mal ficam as marcas na lembrança, e do bem, se algum houve, saudades. Mas fala também das mudanças materiais. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria. Mas aponta 2 outros detalhes que são muito interessantes e que são reais. Primeiro, que as mudanças nunca são, ou quase nunca são, aquilo que a gente espera ou gostaria que fosse. Todo mundo com gosto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança.
Nós esperamos uma coisa, mas as mudanças são diferentes. Mas mais interessante é que ele já tenha notado naquela época que a própria mudança muda. A maneira de mudar muda. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Quer dizer, as mudanças de hoje não são mais como as mudanças de antigamente, como costumavam mudar. A cada momento a mudança muda. Bem, então eu escolhi falar sobre ciência e arte, médicos e professores de medicina. E retomo aqui, talvez aquele que seja a estrofe o verso mais conhecido de Camões. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e arte. O que é o engenho e arte? Nós sempre falamos que a medicina é ciência e arte. E ele lá, o poeta, em 1500 e pouco, está falando de engenho e arte. Estamos falando que tudo na vida, e a medicina não é exceção, depende do conhecimento. E nós falamos aqui de ciência, é o conhecimento. E é o mesmo engenho que ele fala, o conhecimento. E a arte, isto é, a capacidade de fazer. Arte como aparece na palavra artesanal. E o que domina, e o que é mais significativo e mais importante na medicina? O que move a medicina? É a ciência ou a arte? É o conhecimento ou ser capaz de fazer? Ou a atividade prática? Nós não podemos esquecer que a base científica da medicina é muito recente na história da própria medicina, não é? E se levarmos isso em conta, que os dois componentes fazem parte da medicina, o que deve basear o ensino da medicina? O que deve dominar? O conhecimento, a ciência ou a arte, saber fazer? Vamos explorar um pouco esses dois componentes. A maioria das pessoas que analisam a questão da medicina, como das bases científicas da medicina, entendem que o primeiro exemplo de um grande sucesso da medicina científica, isto é, que tomou a ciência para resolver de fato um problema clínico importante e significativo da humanidade, foi a descoberta do tratamento do diabetes mellitus. Já sabia, ao redor de 1920, muito bem, que o diabetes era consequência de uma insuficiência de produção de algo que estava no pâncreas, porque já os estudos do Minkowski haviam demonstrado muito bem que, retirando o pâncreas, o animal ficava diabético, tinha todas as manifestações da doença. E obviamente, como se tenta fazer nesses casos, você tira um extrato de pâncreas e tenta injetar no animal, e isso não fazia efeito. E não fazia efeito por quê? Porque quando você faz um extrato de pâncreas, você faz um extrato de pâncreas endócrino e exócrino junto, e portanto a grande quantidade de proteases que ali existem destruíam a insulina que fazia parte desse extrato, e portanto ele era inefetivo. Quem achou uma solução para isso, por mais surpreendente que possa nos parecer a nós clínicos, foi um cirurgião. São práticos, não é? Mas também por uma coincidência, porque esse cirurgião, que era Frederick Benton, de Toronto, né, e que logo depois se retornou da Primeira Guerra, foi nomeado cirurgião no Hospital for Sick Children, então cirurgião infantil, mas ganhava muito pouco, também arrumou uma boquinha para dar aula de bioquímica. E dando aula de bioquímica, ele se interessou pelo metabolismo de açúcares, etc., né? E ficou com aquela história na cabeça. E num determinado dia ele leu um relato de caso de um indivíduo que tinha tido uma obstrução do duto pancreático, e essa obstrução do duto pancreático causou refluxo e causou destruição de todo o pâncreas exócrino, mas poupou o pâncreas endócrino, as ilhotas ficaram preservadas. E ele falou, bom, aqui tem um caminho. Procurou o professor de fisiologia, John McLaughlin, e sugeriu fazer experimentos, já que o professor de fisiologia tinha lá o seu laboratório, os cães que ele usava, e ele concordou. E então, ele, junto com um aluno de iniciação científica, Charles Best,
Eles estabeleceram um método em que eles faziam nos cães a ligadura do canal pancreático, esperavam o pâncreas exócrino ser destruído, depois, no segundo tempo, retiravam aquele material, dali faziam os extratos e eles foram se aperfeiçoando nisso. Não é? Aqui estão os registros de um desses experimentos. É interessante olhar o registro porque ele é muito educativo. Primeiro, ele praticava boas práticas laboratoriais. Ele usava um livro numerado, com todas as páginas numeradas, não como muitos pós-graduandos fazem hoje, de marcar seus resultados no computador, tá certo? E trabalhava altas horas. Quer dizer, à meia-noite ele começou o experimento, tá certo? Fez a primeira medida de açúcar no sangue do animal, aí ele injetou 8 ml daquilo que eles chamavam de isletina, iletin, ok? Às 2 horas da manhã eles já viram que a concentração de açúcar havia caído e às 4 horas caiu novamente. Tá? Ele era muito cuidadoso, fazia registros gráficos acompanhando, por exemplo, deste cão 410, em 30 de julho está ali a injeção mostrando a queda, mostrando a queda do açúcar logo após as injeções desse extrato pancreático. Muito bom. Bentham, então, estava usando ao mesmo tempo o seu conhecimento e a habilidade, a capacidade de fazer as coisas, de experimentar as coisas, tá certo? Associando então o conhecimento com a solução prática artesanal. Rapidamente a insulina começou a ser produzida pela Connaught, que era aquela empresa farmacêutica de Toronto. Nós, o Sr. Carlotti e eu tivemos oportunidade de visitar o que restou disso, né, que está lá na Mars Innovation Center, e estão todos expostos lá, todas essas coisas, inclusive o diploma que levou com que Bentham e McLeod foram contemplados 2 anos depois. Quer dizer, os experimentos começaram em 1921, em 1923 eles ganharam o Prêmio Nobel. Tal foi o impacto disso na medicina. Muito bom. Então a pesquisa médica contribui para a melhora da saúde da sociedade. Ela fundamenta o desenvolvimento de novos medicamentos, influencia padrões comportamentais da população e políticas públicas. Eu selecionei 2 exemplos adicionais que mostram isso, 2 histórias de sucesso. Uma delas começa em 84 com a descrição por um patologista australiano de pequenos bacilos que ele encontrava associados a lesões ulceradas do estômago, do gastrointestinal, sempre acompanhadas de inflamação. Certo? Isto depois veio a ser identificado como Helicobacter pylori e os mecanismos pelo qual essa infecção no tubo gastrointestinal modifica os mecanismos de sinalização intracelular das células da mucosa e finalmente podem levar tanto à ulceração, a produção de úlcera, como a adenocarcinoma do estômago. E de fato, estudos epidemiológicos demonstraram que há uma associação populacional na frequência entre a incidência de Helicobacter pylori na população e a incidência de câncer. Por exemplo, regiões de muito baixa prevalência de infecção e regiões que ao mesmo tempo são de muito baixa prevalência de câncer. Aliás, é o inverso, essa é a infecção por Helicobacter e aqui está a distribuição da prevalência de câncer. Muito bom, os 2 foram contemplados em 2005 com o Prêmio Nobel, mas a história não termina aí. Acho que o que termina de fato a história é isto, mostrando que enquanto a prevalência de câncer no mundo todo vem aumentando e só mais recentemente começou a cair, a prevalência de câncer gástrico praticamente está se extinguindo em todos os países do mundo. É uma diferença fantástica
tá certo? Na evolução de um e de outro, e isso é resultado do conhecimento novo trazido. Nenhum programa do Ministério da Saúde tem esse efeito. Nenhum programa de mãe cegonha, pai, coruja, ou qualquer coisa desse tipo tem um efeito como esse trazido por um único elemento do conhecimento novo. Outro exemplo é esse também conhecido de todos, um experimento que começa em 48, uma pequena cidadezinha da Nova Inglaterra chamada Framingham, em que todos os indivíduos adultos, homens e mulheres, na época foram 5.000 e poucos, 5.200, foram cadastrados e acompanhados tanto com uma série de exames como com um desfecho até que morreram do que morreram. Tá certo? E em 71 começaram a acompanhar a segunda geração, os filhos daqueles, e em 2002 os netos. Claro que esse não é um trabalho de tese. A CAPES não aceitaria um trabalho que começa em 48 e vem até agora. Mas foi a primeira demonstração, sem dúvida nenhuma, daquilo que havia indícios, etc., mas que comprovou que os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares são hipertensão arterial, hipercolesterolemia, obesidade, diabetes, tabagismo e sedentarismo. E esse conhecimento mudou o mundo, em vários sentidos, porque hoje qualquer consultório de dentista que se vai tem lá alguma coisa escrita dizendo como é que se faz exercício, como é que se melhora a saúde, isso daí, na televisão tem programa que fala disso, quer dizer, são os hábitos da população. Junto com isso, mudou a medicina. Junto com isso, a obscura via de que ninguém gostava de estudar, de bioquímica, de síntese de colesterol, ganhou importância. Por quê? Porque a descoberta dos inibidores de uma daquelas enzimas vamos dizer, leva a uma redução na produção de colesterol. E isso valeu as pessoas que trabalharam com isso também ganharem o prêmio Nobel. Mas mais que isso, fez com que, se nós considerarmos as 20 companhias farmacêuticas que controlam hoje 50% do mercado mundial de medicamentos e olharmos as 10 maiores delas, as drogas mais vendidas, 130 drogas mais vendidas, 7 delas são drogas que controlam colesterol, sendo a que mais vendida no mundo e a que está em 7º lugar, ambos são medicamentos que controlam a síntese de colesterol. Bem, e que efeito teve isso? Teve esse efeito. Observem que a partir da década de 70, a morte por doenças, complicações de doenças cardiovasculares, na fase mais produtiva da vida, dos 35 aos 70 anos, caiu fantasticamente, e isso ocorreu em todos os países do mundo. O efeito só aparece quando nós olhamos, separando o sexo, homem e mulher, porque as idades são diferentes, tá certo? E separando os diferentes países. Mas o efeito é notório em qualquer país que se analise, comparativamente, por exemplo, com a morte por câncer na mesma faixa etária. Então, ciência, sim, muda a vida da humanidade. Muito bom. Por isso, deve fazer parte das nossas preocupações e daquilo que ensinamos, entender os mecanismos de doenças. E, quando nós analisamos no final, em última instância, não é? Quais são os mecanismos essenciais de doença? São genes alterados, influência do ambiente ou o envelhecimento. De fato, nenhum tem um efeito absolutamente independente do outro. O que há é doenças, como, por exemplo, anemia falciforme, hemofilia, não é? Em que predomina o componente genético. Os componentes ambientais são aí quase que moduladores, modificam o desfecho. E outros em que os componentes ambientais são essenciais, por exemplo, doenças ocupacionais, acidentes automobilísticos. Mas mesmo aqui nós encontraremos influência de fatores genéticos. Por exemplo, dependendo da composição, da constituição e da resposta
de uma pessoa ao metabolismo de substâncias do meio ambiente, ela poderá ser mais ou menos afetada por uma doença ocupacional. Não é? Mas, falando um pouco então, e você vê que o câncer aparece aqui em duas posições, porque nós temos cânceres que têm uma disposição genética, e vamos falar um pouco disso, e outros que são essencialmente derivados de questões ambientais. Um exemplo de doenças determinadas geneticamente são as hemoglobinopatias. Eu fiz aqui um balanço de um número de quantas hemoglobinas anormais se conhecia até um determinado momento, depois eu perdi a conta, mas eram 863 mutações possíveis, dos mais diferentes tipos: substituição de de 2 aminoácidos, perda de um pedacinho, cadeias alongadas, e tudo isso é reflexo de uma alteração que está lá no DNA e que é, portanto, transmitida de um indivíduo para o outro. Bom, deve ser doenças muito complicadas, né? 863 causas diferentes, né? Na grande maioria não são doenças, são apenas alterações genéticas que não se refletem em quadro clínico. Mas uma delas, pelo menos, se manifesta por um quadro clínico importante, tá certo? E que é uma mutação que troca o ácido glutâmico por valina na posição C de uma das cadeias de globina, determina uma migração anormal da hemoglobina, tá certo? E determina que as hemácias percam o seu formato habitual de um disco bicôncavo e assumem formas exóticas, e essas formas exóticas alguém achou que parece com foice, e por isso a doença se chama anemia falciforme. O que há é que quando esta hemoglobina está presente, ela tem uma tendência a se agregar e formar polímeros, então, que esses polímeros se alinham e distorcem a hemácia, não é? Formando, então, hemácias anormais que podem ser vistas até no esfregaço do sangue, portanto o diagnóstico não é tão difícil assim, não é? E que provocam, por exemplo, oclusão vascular, lesão de tecidos com manifestações clínicas importantes e persistentes. Este mesmo tipo de destruição de tecido que nós estamos vendo aqui, na pele, pode ocorrer no pulmão, pode ocorrer no rim, certo? Levando às manifestações clínicas dessa doença, que em essência inclui anemia, crises agudas de lesões crônicas e, por causar uma inflamação permanente no organismo e redução da produção de óxido nítrico, causa alterações em numerosos órgãos, reduz a perspectiva de vida, tá certo? E, apesar de ser uma das doenças que mais se conhece a fisiopatologia, ponto a ponto, ela desmentia até recentemente aquele princípio que eu disse, que conhecendo as bases nós conseguimos tratar racionalmente, porque não tínhamos tratamento racional para o mecanismo da doença. E de fato não temos. Há um medicamento, que é a hidroxiureia, que altera o funcionamento das hemoglobinas, mas aumenta a produção de hemoglobina fetal, etc., mas não corrige esse defeito. E daí fizemos então uma alternativa. Não sei se tem um slide, não temos. Fizemos um bypass, já que não é possível corrigir o defeito. Se o defeito está na célula do sangue, a saída é o quê? É trazer um outro tecido produtor de sangue normal, ou seja, transplante de medula óssea. E é isto que está se demonstrando como a maneira mais promissora de tratar a anemia falciforme, inclusive aqui em Ribeirão Preto. No Departamento de Clínica Médica há um programa bastante avançado de tratamento de pacientes com anemia falciforme por transplante de medula óssea e que é um dos mais bem-sucedidos do mundo. Muito bom, mas como falamos de alterações genéticas, essa é uma novidade dentro da medicina, que é o desafio de descodificar o genoma. E descodificar nós temos que levar em conta não é apenas sequenciar, não é apenas dizer que base que vem depois da outra, não é? Nós temos no genoma informações que estão codificadas, isto é, uma sequência de bases tanto codifica a estrutura dos RNAs e, portanto, como consequência, a estrutura das proteínas, mas codifica uma outra coisa mais sutil, que até recentemente a gente não se
dava conta da importância dela. E não é só a sequência das proteínas, mas sim qual é o ritmo de funcionamento dessa orquestra, que é muito complicada. Se de repente todos trocarem juntos, ao invés de uma sinfonia, nós vamos ter um barulho muito aberrante. Quer dizer, é necessário fazer com que cada instrumento entre no seu momento, cada gene entra naquele momento e não no outro momento, não é? E, portanto, tão importante quanto as sequências das proteínas são as redes regulatórias, que funcionam regulando a evolução, o desenvolvimento e as respostas fisiológicas. Essas redes regulatórias são representadas pelos fatores de transcrição, são representadas pelas regiões de controle dos genes, pela própria estrutura dos genes e pelas relações DNA e RNA. Eu não vou entrar nisso, mas são redes extremamente complexas e que estão nos dando, então, agora acesso a entender por que, como e em que ordem cada um desses múltiplos genes funcionam nos diferentes tecidos. Muito bom. Isso nos traz desafios presentes, muito mais do que simplesmente estabelecer esta sequência DNA, origina RNA, que por sua vez origina proteína. Traz o desafio da biocomputação. Por quê? Porque nós temos uma quantidade crescente e indomável de genes e de sequências que deixam de ser conhecimento e passam apenas a ser informação não qualificada. A quantidade de informação é tão grande que nós vivemos sepultados por ela e não conseguiremos extrair conhecimento daí se não fizermos de fato um esforço muito importante no sentido de entendermos a computação. A questão do câncer como uma doença de múltiplas origens, nós falaremos um pouco mais sobre ele, e a realidade da biologia sintética que está se tornando realidade. Nós temos aqui a criação de transplantes de antibactérias, criando espécies diferentes de bactérias em laboratório e finalmente sintetizando um genoma completo que funciona. Bom, isto tudo traz impactos na medicina. Eu listei alguns. Uma nova taxonomia para as doenças, critérios diagnósticos baseados no mecanismo, testes para predisposição de doenças, identificação rápida de patógenos da farmacogenética, identificação de novos alvos moleculares, expressão recombinante de proteínas terapêuticas, terapia gênica. Desses múltiplos aspectos, eu vou destacar dois para mostrar o impacto que eles têm ou podem estar tendo na medicina. Um exemplo que eu vou tomar é a leucemia linfóide crônica, que é a forma mais comum de leucemias em adultos. E ela é uma doença interessante, foi objeto do último artigo escrito pelo Iran Damchek, o fundador do Blood, em que ele chamava a atenção que a leucemia linfóide aguda, contrariamente aos outros cânceres, isto em 67, não era devido a uma proliferação rápida de células, mas sim a células que perdiam a capacidade de morrer e, portanto, iam se acumulando no organismo. E além de perder a capacidade de morrer, elas eram células não funcionais. Isto hoje está muito bem demonstrado, tanto que ela é uma célula que perdeu sua capacidade de morrer, como ela é uma célula que não funciona bem, é uma célula do sistema imunológico, mas que não faz a defesa imunológica, tá certo? E as redes de genes envolvidas também foram muito bem identificadas, e inclusive o papel desses genes TCL na manutenção dessa imortalidade da célula. Ora, baseado nesse conhecimento, alguém produziu um RNA sense, tá certo? Para tentar tratar a leucemia linfóide crônica, que inibisse este gene que está muito ativo e que impede a célula de morrer. Tá? E isto, num teste clínico, mostrou que as pessoas tratadas com este sense têm uma resposta clinicamente demonstrável melhor do que as que não são tratadas. Certo? Isso, o uso de RNA sense é muito complicado do ponto de vista prático, mas isso
provou o princípio de que a inibição desse gene poderia ter efeitos de valor, e levou então a indústria farmacêutica a desenvolver uma pequena molécula que se insere no gene e impede que ele funcione. Consequência disso é que, de fato, um teste preliminar clínico demonstra resposta, reduziu as massas ganglionares de um paciente, uma redução muito importante da massa tumoral com o uso desse medicamento. Se ele chegará para o uso habitual clínico, não são outros 500, mas demonstra que um conhecimento fundamental da biologia pode ser abordado do ponto de vista farmacológico e produzir resultados que agora precisam ser avaliados clinicamente. Muito bom. O outro exemplo que eu disse que daria diz respeito à taxonomia das doenças. Nós sabemos que isso é uma das coisas mais arbitrárias e imperfeitas que existe, e por isso muda sempre. A gente nunca está satisfeito com a classificação. Mas no final das contas, vale a pena perguntar, mas para que classificar ou fazer taxonomia de doença? Tem alguma utilidade prática, de fato? Não é? Por exemplo, tem alguma utilidade distinguir apendicite aguda de diverticulite e aguda de merda? Não tem, quase impossível, sabem isso, e também não adianta querer decidir, porque a conduta, no final das contas, será a mesma. Não é? Ou, se estamos diante de um homem com 45 anos, com uma pressão arterial, por exemplo, de 130 por 87, a pergunta é, tem hipertensão ou não tem? Podemos estabelecer critérios e ele vai cair às vezes de um lado, às vezes do outro. Mas o que interessa, no final das contas, não é dizer tem hipertensão ou não tem hipertensão. O que interessa, de fato, é saber se, com este nível de pressão arterial, existe risco aumentado para ter complicações que aparecem quando a pressão está descontrolada. Então, a questão da classificação, precisamos saber também para que nós queremos usar, e no passado sempre foi objeto de muito interesse na medicina. Mas, com relação à classificação, eu me lembro quando eu comecei a estudar medicina, ou comecei a estudar hematologia, a nossa classificação das leucemias agudas era muito simples. O paciente não está aqui, o rei não está, mas você não viveu esse tempo. A classificação era o seguinte: leucemia aguda, ponto. Porque dizia meu chefe, é impossível distinguir leucemia linfóide aguda de mieloide aguda. Pela morfologia, você olha aqui, parece que tem isso, tem aquilo, etc. Tal. E de fato não fazia muita diferença. Por quê? Porque o tratamento também não fazia diferença entre elas e o prognóstico era péssimo, a mortalidade era praticamente 100% nos poucos meses de tratamento. Depois se percebeu que a leucemia aguda do adolescente, essa era muito diferente, e essa podia ser tratada e finalmente pode ser curada. Então aí essas coisas começaram a ganhar importância, isto é, associar a identificação de diferenças na doença com a diferença da abordagem e que possa ter efeitos. E hoje a classificação das leucemias agudas está aqui, daqui até aqui, tá certo? E essa eu tirei do capítulo que o Rego escreveu para o nosso livro. Então aquilo que era inclassificável agora está disposto dessa maneira. Eu sei que não dá para ler, por isso eu amplifiquei um pouco esse pedacinho aqui, tá certo? E vocês vão ver que elas estão classificadas essencialmente com base no defeito citogenético ou no defeito molecular. Então isto é uma taxonomia de doença que tem significado, porque ela está baseada em alterações moleculares e que responderão ou não a determinados tratamentos. Então, isso é essencial porque vai decidir sobre o prognóstico e o tratamento. Muito bom. Eu falei que o outro componente importante é o câncer, que, como sabem, é uma doença genética de evolução clonal, não é? E que faz com que a doença, embora se origine de uma única célula, ela vai se modificando e criando múltiplos clones e criando diversidade dentro de uma própria doença, de tal maneira que aquilo que era tratável em um determinado momento com uma abordagem vai ficando intratável à medida que o tempo passa. Ora, ela certamente é uma doença genética. Por que ela é uma doença genética? Porque ela altera o DNA. E ela é transmitida de célula para suas descendentes. Agora, nós temos
alterações do DNA que são hereditárias, que dão origem ao chamado câncer familiar, e outras que são adquiridas. A alteração em si pode ser a mesma. O fato que interessa é se a alteração apareceu numa célula somática ou numa célula germinativa, que pode ser transmitida de geração para geração. As formas hereditárias correspondem mais ou menos a 5% do total. E aqui está exemplificado como que a mesma mutação, a mutação, por exemplo, do GNRB1, pode levar a um retinoblastoma hereditário, portanto, de forma familiar ou esporádica. Por quê? Porque para que a célula se torne anormal, e a célula anormal, cancerosa, é essa vermelha, tá? É necessário que ocorram duas mutações, quer dizer, os dois genes serem alterados. Olha, em alguém que já herdou uma célula que já tem uma mutação, basta que num determinado momento ao longo da vida ocorra uma segunda mutação em qualquer uma das células e ela originará um tumor. Portanto, a chance desse indivíduo ter de fato o tumor é enorme. Enquanto que no indivíduo que só tem células normais, que são aqui azuis, ele pode ter uma mutação nessa célula. Isso acontece, não tem problema nenhum. Pode ter uma outra nessa, pode ter uma outra na outra. Agora, nesta daqui, onde ele já teve uma mutação, se mais tarde ele tiver uma segunda mutação na mesma célula, então aí ele desenvolverá o tumor. Ora, a chance disso ocorrer é muito pequena. Portanto, a prevalência desse tipo de tumor em relação a esse é muito menor, embora a mutação seja a mesma e o tumor seja o mesmo. Muito bom. Estas lesões desse gene podem ser as mais variadas possíveis. E como consequência, do ponto de vista bioquímico, nós teremos ausência da proteína ou a proteína alterada. Isso não importa. O que importa é que no final das contas, essa proteína estará ausente ou anormal e determinará o aparecimento do tumor. E por que essa proteína faz com que apareça o tumor? Porque ela é uma proteína que funciona como um breque para o ciclo celular. E funcionando como um breque, ela é de fato o que se chama um anti-oncogênico. Quer dizer, é uma substância, é uma proteína, de fato, que funciona como um breque do ciclo celular. Quando ela está ausente, quando ela desaparece, a multiplicação celular aumenta. E como consequência, nós temos aparecimento do tumor. Quando eu falei da leucemia linfóide crônica, eu falei de outra coisa. Eu falei de alterações que levam a que a apoptose, isto é, aquele mecanismo normal de morte celular, fica inibido. Isso também pode ter a mesma consequência, ou seja, a proliferação, o acúmulo de células anormais. Muito bom. De interesse prático é que muitas dessas neoplasias estão relacionadas com infecção. E o IARC lista aqui 7 ou 8 infecções que são largamente associadas no mundo todo com o desenvolvimento de neoplasias. São elas as hepatites B e C, o HPV, o vírus de Epstein-Barr, o HIV e o HTLV1 e o Helicobacter pylori. E para terem uma ideia de como isso se distribui no mundo, é isto. Quer dizer, os 3 maiores vilões infecciosos como causa de neoplasias no mundo são as hepatites B e C, HPV e o Helicobacter pylori. Muito bom. Como estamos de tempo? É o pessoal cansado, né? Bem, nós falamos aqui nesse tópico final de algo que nos remete a grandes números. Grandes números são importantes hoje para tirarmos conclusões ou fazermos avanços no conhecimento. O simples fato de termos dados em larga quantidade pode ser significativo para o progresso do conhecimento. No entanto, a gestão desses grandes dados, esse grande número de dados, em geral, é que é complicado.
porque exige técnicas especiais de amostragem, exige cuidados na seleção de como os dados são tratados e assim por diante. Mas, hoje, o que significam grandes números para o avanço do conhecimento são representados por grandes estudos epidemiológicos, que são os estudos epidemiológicos de base populacional e as grandes coortes. Nós temos, no momento, uma grande coorte no Brasil de estudos clínicos em adultos, que está sendo conduzido em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente. Os grandes repositórios, e aqui a importância dos bancos de material biológico, mas que por si só não significam nada se não estiverem associados a bons bancos de informações clínicas. Quer dizer, ter uma coleção de 15 mil tumores, do qual se pode extrair a histologia, o DNA, o RNA, não significa quase nada se isso não estiver associado ao desfecho de cada um desses casos, se isso não estiver associado à resposta clínica de cada um desses casos. Portanto, tão difícil e importante quanto acomodar esses bancos, e que não é fácil a gestão disso, mas muito mais importante é manter um bom fluxo e acúmulo de dados clínicos a respeito do desfecho das doenças. É a associação dos dois que está fazendo a diferença naqueles grupos pelo mundo que conseguiram acumular, seja soro, seja tumores, seja tecidos, tá certo? Mas que tem também os dados clínicos. E os estudos clínicos cooperativos, como sabem, também é outra fonte importante de informação. Dou um exemplo: grandes estudos epidemiológicos, esse estudo chamado EPIC, que é o European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition, que em um pequeno número de anos acumulou dados de 520 mil tomados em vários países da Europa, dos quais eles têm amostras de 385 mil indivíduos, e desses 24 mil desenvolveram câncer. Então aqui você tem uma base sólida, implantada em vários países e com informações que podem ser ou capazes de gerar informação e conhecimento novo. Um conhecimento está aqui, é simples, simplesmente associando, mostrando a ingestão de gordura por dia em diferentes países e a mortalidade ajustada, não é, por câncer de mama, mostrando que há uma relação direta entre uma coisa e outra. Isto é uma informação que só é possível sair de uma base de dados desse tipo, tendo certeza de que em todos os locais a metodologia está adequadamente ajustada. Isso não quer dizer que a ingestão aumentada de gordura causa câncer de mama. Isso quer dizer que existe uma associação entre eles que precisa ser explorada, e essa associação é positiva. É claro que pode ser uma causa comum, a mesma causa que está levando à ingestão aumentada de gordura e mortalidade aumentada de câncer. Muito bom. No entanto, exagero de dados podem também ser prejudiciais. E eu tomo como exemplo a pletora de informações que nós temos, hoje gerada no mundo todo pela quantidade absurda e descontrolada de trabalhos publicados de toda forma no mundo, tá certo? E que é difícil saber o quanto que isso está contribuindo de fato para o avanço do conhecimento. Exemplos, trials clínicos. Esse é o número de trials clínicos controlados publicados anualmente. É até difícil ter números exatos, mas aqui tem diferentes filtros, tá certo, para medir isso, mas nós estamos falando de alguma coisa como, em 2010, 20 mil trials clínicos publicados anualmente. 20 mil, ok? E cerca de 2.500 revisões sistemáticas a respeito de um conjunto qualquer relativo a um tema, a revisão sistemática daquilo para ver que informações tira dali. Cerca de 2.500 publicadas anualmente. Quer dizer, nós vamos precisar agora ter revisão das revisões, quer dizer, alguém que resuma todas as revisões publicadas.
publicadas para nos dar a informação, porque é óbvio que nós não conseguimos acompanhar esse tipo de informação, tá certo? Isso é o crescimento de dados sobre informações clínicas publicadas. Estão aqui revisões, essa curva aqui, cerca de 80 mil revisões publicadas anualmente. Estão aqui case reports, alguma coisa como 60 mil publicados anualmente. Ou seja, passou o tempo. Aí, nós íamos na biblioteca toda semana, dava uma olhada em todas as revistas que tinham chegado, para saber que direção ia a gastroenterologia, a nefro, a endócrino, aí pegava da nossa especialidade e pelo menos folheávamos todos os trabalhos publicados. Não quero ser saudosista, mas o que eu estou criticando é dizer que esse sistema no qual nós embarcamos hoje, da produção maciça de trabalhos, eu não vou dizer produção maciça de informações e conhecimento, produção maciça de trabalhos, eu não sei o quanto que isto, do ponto de vista prático, vai nos levar a uma melhora do conhecimento. Isso levou então a uma análise desse tipo, em que nós temos cerca de 75 trials e 11 revisões sistemáticas publicadas por dia, e obviamente ninguém é capaz de acompanhar isso tudo. E eu peguei um exemplo para mostrar como de fato o excesso de informação pode fazer com que a gente perca, tá certo, o acompanhamento, e temos a questão então da integridade das informações. A gente olha parcialmente e isto é pior do que não ter a informação. Para isso nós tomamos a bula de um medicamento, simvastatina. O que está escrito na bula é o seguinte: os inibidores de HGM-CO redutase, como a simvastatina, são os mais efetivos para baixar os níveis de colesterol e são os mais são mais aceitos pelos pacientes do que as resinas de ácidos biliares. E ele faz uma citação. Da onde que ele tirou isso? Quer dizer, a bula diz: olha, isso veio de tal trabalho. E claro, o médico pega, olha a bula e vê que está fundamentado numa citação sólida. Dificilmente ele vai ler o trabalho. Mas o que o trabalho dizia de fato era isso. Os inibidores da redutase de HMG-CO, tais como a simvastatina e a pravastatina, no interação ativo, são os mais efetivos para baixar os níveis de colesterol e os mais aceitados para os pacientes do que as resinas biliares. Embora a sua segurança e efetividade em termos de morbidade e de mortalidade ainda não foram demonstrados. O que não interessava, tirou, não disse nenhuma mentira, tá certo? Mas de certa forma é uma mentira dita apenas com verdade. Então, o que eu estou questionando é que nós chegamos numa situação tal que nós temos que repensar essa questão da máquina produtora de artigos. A máquina produtora de artigos não é produtora de conhecimento. Isto cabe à universidade, porque se não for a universidade ninguém fará isso, porque as empresas editoriais estão sim interessadas a cada dia criar 10, 15 jornais novos, revistas novas, como principalmente a Índia agora está se servindo para isso em abundância e inundando continuamente. E se as nossas práticas dentro da universidade não servirem para conter isso não será contido. Muito bom. Isso nos leva àquilo que eu espero que seja o nosso último tema, que é a questão do ensino da medicina. Não é? E aqui nós temos que falar das 3 grandes reformas. Antes disso, esse é um quadro amplo a respeito do número de estudantes e gastos, mas que está resumido nesse que é mais fácil de ver. Tá certo? Mas nós temos por ano a formação de cerca de 1 milhão de pessoas na área de saúde. Tá? Comparando
medicina e enfermagem, que são os dois principais tópicos, nós temos muita diferença naquilo que ocorre nos países ricos, na África, na América Latina. Nós gastamos, em média, 26 mil dólares para cada aluno graduado em enfermagem aqui na América Latina e no Caribe, tá certo? E isto é, novamente, menos que a metade do que os países ricos gastam, tá certo? Da maneira que o nosso gasto anual e global é insignificativo comparado aos países ricos. Tá? De tal maneira que os países ricos gastam cerca de 80% do gasto mundial na formação de médicos, a América Latina e Caribe alguma coisa ao redor de 7%. Esses são dados desse ano passado. Um balanço mostra, então, como eu disse, que nós formamos no mundo cerca de 1 milhão de profissionais de saúde. Incluem médicos, enfermeiros, especialistas, saúde pública. E existem no mundo hoje cerca de 2.400 escolas médicas, 460 escolas de saúde pública, e ninguém é capaz de dizer com segurança quantas escolas de enfermagem há. Mas há 4 países que têm mais de 150 escolas médicas, e são eles: China, Brasil, Índia e Estados Unidos. Ok? Bem, eu tiro aqui um texto que deve ser conhecido de muitos, e de um relatório que fez 100 anos em 2010, relatório escrito por Abraham Flexner, e sobre o qual o professor Dalman escreveu um belo livro, e aconselho quem não leu a ler. Mas o que ele constata, e aqui está um resumo do ponto mais crítico, era um absoluto descaso pelo ensino médico que ocorria nos países que eram os Estados Unidos e o Canadá. Bem, esse relatório, de fato, é resultado daquilo que é conhecido pelo Círculo de Hopkins. Na Universidade John Hopkins, alguns indivíduos liderados por William Welch, e do qual faziam parte William Posner, todos conhecem, foi o médico mais prestigioso daquela época, no início do século XX. Ele foi professor de medicina em Toronto, depois foi professor de medicina no John Hopkins e finalmente acabou sendo Regius Professor of Medicine em Oxford. Quer dizer, ele ocupou a cadeira em Oxford, que finalmente foi ocupada depois pelo meu orientador, que foi o professor David Weatherall. E mais o Frederick Bates. Eles estavam convencidos de que o ensino médico precisava ser reformado naqueles países. E convenceram, então, a Fundação Rockefeller e a Fundação Carnegie a apoiar essas reformas. E escolheram alguém para fazer o estudo. E, surpreendentemente, não escolheram um professor de medicina, mas sim um professor de escola secundária, né, formado em grego, latim, filosofia, e que havia escrito um livro que os impressionaram muito, que era o The American College. Bem, os resultados são conhecidos. Eles publicaram seu relatório, numerosas escolas foram fechadas e outras foram reformadas. O que muitos talvez não saibam, mas o professor Dalman certamente sabe muito bem, é o grande conflito que se originou como resultado das propostas deles. E a proposta incluiu aquilo que é visto como a principal influência até hoje no ensino de medicina, que foi o estabelecimento do tempo integral para professores de medicina. Se originou naquele momento, aquela proposta, e de certa forma isso acabou sendo imposto, acabou ganhando a guerra nos Estados Unidos, mas houve um grande conflito naquele momento a respeito da aceitação ou não do tempo integral como o mais adequado para o ensino de medicina e para o desenvolvimento da medicina. De um lado estavam Flexner e Welch, que defendiam e achavam que a dedicação integral
a pesquisa e o ensino de medicina era essencial para corrigir. Para isso precisaria de dinheiro, e aí entravam as fundações, de certa forma, suportando isso. Do outro lado estava o Rosler, que era o médico mais prestigioso da América do Norte, tanto que acabou de ir para Oxford. E Harvey Cushing, seu discípulo, e que também se aliou a ele no sentido de dizer que não, a educação integral era a pior coisa que poderia ocorrer no ensino da medicina, pois o foco desse médico seria muito restrito, muito estreito, não é? Afastado dos outros médicos, distante dos problemas da vida real dos pacientes, não é? E a preocupação predominante de um médico acadêmico não deveria ser o progresso do conhecimento, mas sim o bem-estar dos seus pacientes e dos seus alunos. Será que isso soa atual? Nós assistimos isso aqui ao longo de 50 anos, certamente. Quer dizer, este conflito não foi criado aqui, como alguns acreditam. Quer dizer, ele tem raízes muito mais distantes. Acabaram ganhando Flexner e Walsh, por vários motivos. Primeiro, porque houve, de fato, investimentos muito grandes naquele momento que propiciaram isso. E também porque Osler se afastou da disputa. Ao ir para Oxford, ele se desinteressou do problema, porque o problema na Inglaterra era outro. No entanto, devo dizer que o conflito não desapareceu, e esta é uma publicação recente do Thomas Duffy, que é um professor de oncologia e hematologia em Yale, em que ele diz que aquilo tudo foi resultado da influência do Flexner pela academia alemã, né? E de fato houve uma enorme influência da medicina alemã na criação do tempo integral como instrumento das faculdades de medicina. Bem, essa questão, como eu disse, ela nunca deixou de existir e ela deve ser repensada entre nós. Não estou de maneira alguma defendendo uma das partes, mas eu tenho certeza de que nós devemos legitimamente e tranquilamente reavaliarmos se para o ensino da medicina hoje em Ribeirão Preto e em São Paulo a universalidade do tempo integral é essencial. Eu falava, portanto, de 3 grandes reformas que começam então no início do século XX com principalmente a reforma de Flexner, isto é, criando um currículo de medicina baseado em ciência. Depois, no meio do século XX, nós tivemos reformas do ensino baseado em problemas, centrado no paciente. E a reforma que hoje nós precisamos dos nossos currículos de medicina é aquela que esteja focada na melhoria do sistema de saúde. Porque é este o problema atual, não é outro. O problema atual da medicina não é a questão do conhecimento médico, é a questão da sistematização do conhecimento médico e do ponto de vista prático fazer com que isso chegue à população. E o entrave aqui é o mau funcionamento, a dificuldade de funcionamento do sistema de saúde. Então, não adianta cobrir o sol com peneira. Quer dizer, nós somos partícipes do sistema e nos cabe uma responsabilidade enorme como educadores participarmos desta reforma do século XXI, fundada em conhecimentos globais para melhorar o desempenho dos sistemas de saúde e adaptar as competências gerais aos contextos especiais e específicos. Tá certo? Isso exige melhora, mudança no sistema de instrução que nós temos, tá certo? Instrução baseada em competência, adaptar as competências às condições locais, tá certo? Promover uma educação que não seja limitada à educação médica estritamente e que faça com que as pessoas aprendam de fato a trabalhar em equipe e não só conversa, tá certo? Colaboração e relações não hierárquicas dentro de grupos, porque esta é a vida do século XXI, tá certo? Intensificar o uso de tecnologias de informação para o aprendizado e fortalecer os recursos educacionais com ênfase no desenvolvimento dos docentes. Nós precisamos instruir também os docentes.
e não apenas os alunos. Reformas institucionais, a mais importante é que o planejamento do ensino de saúde, da educação de saúde, tem que estar paralelo e associado ao planejamento da execução dos programas de saúde. Nós não podemos achar que Ministério da Saúde, SUS, etc., esse é um mundo com o qual nós não temos nada que ver. Nós temos que ver porque é para esse mundo que nós estamos formando os nossos estudantes. Tá certo? Isso significa que num sistema de saúde que sofre influências da transição epidemiológica e demográfica, demandas da população, diferenciação profissional e inovação tecnológica, nesse sistema nós temos ao lado o sistema educacional e ambos têm que trabalhar conjuntamente e esse deve ser o foco da nossa reforma. Finalmente, acho interessante, porque diz relação a isso, o currículo vitae do Robert Warren, que é um daqueles ganhadores do Prêmio Nobel pela descoberta da importância do Helicobacter pylori, tá certo? E cuja descoberta teve essa enorme influência na incidência de câncer gástrico. Tá certo? Está aí resumido o currículo dele. O que chama a atenção? Não fez pós-graduação. Não tem título de doutorado. E, portanto, ele não pode ser orientador na nossa pós-graduação. Então, brincando, professor Jack Lackman, todos conhecem, maior especialista do mundo em ensino de turmas, não pôde orientar um aluno de pós-graduação na Faculdade de Medicina de São Paulo. A comissão de pós-graduação não permitiu. Ele não tinha um título de doutorado. Não houve manifestação ou decisão da congregação que abolisse a esta decisão burocrática. Portanto, regras são boas, servem para orientar a nossa vida. A cada momento nós não podemos ficar decidindo sobre cada coisa, mas há regras e regras. E há regras inteligentes e regras burras. E nós temos que saber quando que a regra burra tem que ser abolida, principalmente se ela foi criada por nós mesmos. Certo? Bom, e o outro aspecto é que ele não tem nenhum aspecto, ele era um patologista do hospital, fazia sua atividade no hospital e com isso fez uma descoberta fundamental. Eu não vou me estender nesse tópico porque chegou o momento de pararmos, mas como nós falamos que a nossa educação tem que estar vinculada àquilo que existe na população hoje, não é? Nós não podemos esquecer que a população brasileira, em termos de saúde, tem o pior de 3 mundos. Certo? Quando nós olhamos simplesmente as causas de morte, o que aparece é um quadro exatamente igual ou muito semelhante entre todos os países desenvolvidos e de maioria, quase todos os países em desenvolvimento também. Isto é, predominam as mortes por doenças circulatórias, câncer, causas externas, etc. Tá certo? Isso é o que aparece nesse quadro. No entanto, e essa mudança, porque há 30 anos não era doenças infecciosas predominantemente, não é? Subnutrição, alcoolismo, não é? Condições maternas, mortalidade infantil, isso é o que dominava. Hoje não. Doenças cardíacas, AVC, hipertensão, câncer, diabetes, homicídio, acidente de transporte e assim por diante. Bem, o que causou essa mudança? Mudança do perfil populacional, a urbanização crescendo, a melhora social, mas ao mesmo tempo persistência de desigualdades, melhora dos serviços básicos, mas não distribuído homogeneamente, está certo? Globalização do comportamento. Isso fizeram com que o quadro de nosologia, de morte, mudasse muito. Não é? A queda de fecundidade, que está representada aqui, está aqui a fecundidade no Brasil, comparada com de outros países, por exemplo, como do Japão, que sempre foi baixa, ou da Nigéria, que continua alta, mas poucos países do mundo fizeram a queda, como o Brasil fez, fazendo com que
Se nós olharmos a nossa pirâmide populacional, essa é de 1991, vejam a diferença. Essa é de 2006. Quer dizer, está nascendo menos criança mesmo, a proporção da população. Tá certo? E, ao mesmo tempo, com o aumento da sobrevivência, não é? A mortalidade em idosos aumentou enormemente, porque eles estão vivendo mais, então quando morre está mais velho. Então isso está notório aqui. O outro aspecto que aparece é a redução impressionante da mortalidade infantil. E o outro, que não pode ser desprezado, olha aqui, isso daqui é mulher, isso é homem. Vejam que jovens, desculpe, isso é homem, isso é mulher. Jovens, mulheres não morrem, mas homens morrem muitos, e morrem por causa da violência. O outro aspecto importante é a questão da urbanização. Esta é a previsão das mudanças em relação às populações rurais e urbanas de hoje até o ano 2050. Quer dizer, é quanto que as populações vão aumentar. Na África, a população urbana vai aumentar, mas a rural também. Na Ásia, a população urbana vai aumentar enormemente e a população rural vai reduzir. Na Europa, o equilíbrio quase que se mantém, mas na América Latina, a população urbana vai continuar aumentando com queda da população rural. Isso faz com que o número de cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes cresceu de 2 em 1970, 10 em 1990, 23 atualmente e chegaremos a 37 em 2025. Das 23 que estão listadas aqui, com mais de 10 milhões de habitantes, 2 estão no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, nós adquirimos os males do mundo desenvolvido com as doenças crônicas não infecciosas, tá certo? Que inclusive estão afetando os grupos sociais menos favorecidos, como obesidade e hipertensão. Persistiram doenças infecciosas, com importante carga de doença. Exemplo, malária e dengue. E surgem as doenças da urbanização não planejada, baixa educação e falta de oportunidades sociais, como alcoolismo, dependência de substâncias e violência. É para esse mundo que nós temos que formar os nossos estudantes. Não podemos esquecer disso. Finalmente, para encerrar, eu quero lembrar que esse departamento teve uma importância muito grande na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Mas para mim, pessoalmente, foi a minha casa e foi onde eu aprendi não só como se faz ciência, mas como se pratica a medicina. Tive mestres excepcionais, tá certo? E eu havia colocado aqui a foto que a Margarete colocou, que nós tiramos há 20 anos, quando eu era chefe do departamento de clínica médica, e, surpreendentemente, todos aqui estão com a cara mais jovem do que hoje, 20 anos mais jovens, né? Mas poderão reconhecer muitos dos nossos colegas aí, alguns daqueles que nos deixaram definitivamente. Mas eu tenho uma outra foto que poucos conhecem, que é esta. E que esta realmente é a origem desse departamento. Estão aqui o professor Hélio Lourenço de Oliveira, ao lado do professor Antônio Barros do Ulloa Sintra. Essa foto foi tirada em 1949 no chamado Serviço de Moléstias da Nutrição. Alguns outros personagens são identificados, né, dona Nesi? Um está aqui, o senhor Cássio Botura, eu suspeito que esse é o professor Renato Melino. E esta foto, para mim particularmente, é muito importante, porque todos sabem que a associação entre o professor Hélio, o professor Ulloa Sintra e o Emílio Mata começou quando eles estavam nos Estados Unidos, 47, talvez, por aí, 46, 47.
E dali criaram uma amizade, uma proximidade em termos de pensamento, e depois o professor Hélio, convidado pelo professor Sintra para participar desse serviço de moléstias da nutrição, e finalmente ele acabou chefiando esse serviço por um curto período. O professor Sintra veio a ser professor catedrático de clínica médica, depois chegou a ser secretário da Educação e secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e finalmente veio a ser reitor da Universidade de São Paulo. E foi reitor médico último, antes de mim, se levarmos em conta que o professor Hélio foi eleito vice-reitor. Então, depois de 50 anos, a universidade novamente escolheu um reitor médico, que não sou filho, mas provavelmente sou neto ou bisneto do professor Olhoacini. Tá certo? É inegável a influência do pensamento dessas duas pessoas, o professor Sintra e o professor Hélio, tá certo? Não só no departamento de clínica médica, na faculdade de medicina, mas em toda a universidade. Nós começamos no dia 25 uma reforma do Estatuto da Universidade de São Paulo, dia 25 de março. Depois de anos de conflito, depois de 4 anos extremamente conflituosos, de invasões, destruições, tá certo? Nós, no dia 25 de março, fizemos uma reunião extremamente pacífica, proveitosa, concorda, professor Carlotti? Em que os conflitos apareceram, mas de uma maneira absolutamente civilizada. E eu disse lá que me senti honrado, depois de 25 anos, tentar conduzir pela 3ª vez a universidade nos caminhos da revisão da sua estrutura, né, que foi pela primeira vez conduzida pelo professor Hélio em 68, 69. Todos sabem como aquilo acabou, né? Acabou com a publicação e a reforma que parcialmente reformou a universidade, mas que foi cortada ao meio, e com a cassação do professor Hélio. Mas se escreveu um texto que muitos conhecem, não sei se todos, e do qual eu tirei um poema, ou uma poesia, que ele escolheu e colocou no seu texto, e que ele recebeu de um grupo de professores do Conselho Universitário quando ele foi cassado, tá certo? E que eu quero ler aqui. Previsão do tempo para amanhã de cada dia. Bom, se o ajudarmos a ser bom, céu claro, se nossos pensamentos forem claros. A luz começa na boa vontade da alma e dos olhos. Somos todos responsáveis por compreender. Compreensão, simpatia, impulso de ajudar, tornam belas as manhãs, embalam as noites, em cada e no mundo. Meu desejo para os próximos 60 anos desse departamento é que ele continue liderando, do ponto de vista de pensamento, a nossa universidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Zago, pela excelente conferência, super estimulante aí em vários aspectos, que com certeza nos fará pensar sobre todos eles. E no final fiquei muito emocionada, então estou até com dificuldade de falar. Eu acho que nós vamos encerrar essa apresentação. O professor Dalmo pediu a palavra. Eu não sei se eu vou abrir a palavra, mas a gente acho que não podemos ir muito além por causa de temos que tirar a fotografia, Então eu vou abrir a palavra, o doutor Dalmo pediu. Muito obrigado. Eu não esperava que não houvesse oportunidade de comentário. Não sei se eu tinha me preparado para falar. Mas eu sei que nós tivemos uma excelente aula do professor Zago. Ele falou como professor e fez
update do novo conhecimento e mostra como esse conhecimento é um conhecimento que tem origem em diferentes locais e em diferentes disciplinas. Depois ele fala como reitor e nos dá a notícia de que a universidade está examinando a reforma dos seus estatutos. E ali eu vi três momentos. Quando ele fala da gênese do departamento e do estabelecimento do regime de trabalho. E ele vai buscar em Flexner uma imposição do regime de trabalho, de dedicação exclusiva, não a tempo integral, de dedicação exclusiva. Vou fazer uma diferença aqui. Era uma imposição para o bom desenvolvimento daquilo que não é o ensino, não é o ensino, é o conjunto de atividades que caracterizam a ação docente. Esse ponto ficou para mim muito claro. Há um componente aí, professor Zago, que eu acho que precisa ser examinado. É a organização do departamento. O departamento, perdoe, ele é arcaico. Ele é um impedimento para aquele processo de geração de conhecimento que foi apresentado aqui pelo professor Zago, pegando ensaios em diferentes áreas disciplinares. Não faz sentido nós temos departamentos como unidades profissionais que não se tocam, não se revelam, não se trabalham de modo compatível com a nova exigência do conhecimento que o senhor mostrou, da multiplicidade de campos de trabalho. Acho arcaico. Essa organização do departamento foi uma necessidade mal aproveitada para o fim do regime autoritário, pelo regime da cátedra. Como eles tinham pressa, não sabiam o que fazer, criaram a figura do departamento que nós não tínhamos experiência. Há um ponto também da criação daquele processo, que é um processo novo, que é da pós-graduação. Nós tivemos a primeira área, nós nunca chamamos isso de curso, a área de pós-graduação, na área médica, foi aqui na clínica médica. Nós não sabemos nada. Apenas aproveitamos aquilo que cada um de nós tinha como experiência, além de fazer a análise do parecer do Milton Sucupira. E essa extravagância de dizer quem não tem o título não pode ser orientador, isso é um erro de interpretação. Que diz que, sim, em certas condições poderá ser concedido. Eu acho que a Faculdade de Medicina de São Paulo deu o título de doutor ao Adílio, porque a pessoa do Adílio não foi um aluno regular de pós-graduação, já no novo sistema. E, finalmente, a boa notícia que os idosos estão morrendo menos que aquele gráfico elevado no professor Zago. Mas o professor Zago, cumprimentos pelo modo com que fez o update e
traz para o âmbito do departamento e da universidade, sobretudo a notícia de que a universidade está olhando o seu estatuto e o seu modo de organização. Perdão para o nosso departamento da África. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bom, então eu vou convidar todos para irmos ali. Acho que podemos fazer várias rodinhas, né? E conversar um pouquinho e nos preparar para a foto de 60 anos. Eu gostaria de